Olá, hoje a correção é da página 211 a 213. Então vamos lá, lição de casa 13 e 14. Na lição de casa da página 211, que é a lição de casa 13, nós vamos encontrar esse primeiro problema. Vou realizar a leitura. Você será um produtor de tintas caseiras para um evento infantil no ateliê de Marília. Utilize a receita abaixo para o evento. Calcule as proporções necessárias dos ingredientes. Então, essa é a receita original da tinta. 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de sal, 1 copo de água e 12 gotas de corantes culinário, ok? Então, nosso primeiro desafio vai ser, no primeiro dia do evento, será necessário dobrar a quantidade de ingredientes para produzir 2 receitas. Então, aqui, ele já está me dando 2 dicas do que eu tenho que fazer. Primeiramente, dobrar a receita. Quando eu falo em dobrar, significa aumentar. Aumentar a receita por quanto? Por 2, dobrar. Então, por 2. Então, aqui, a receita eu vou ter que dobrar, eu vou ter que aumentar ela 2 vezes. Então, vamos para os ingredientes, sempre olhando para a receita original. Na receita original, eu tenho 1 copo de farinha de trigo. Então, eu vou dobrar a receita. 2 vezes 1 é igual a, vou usar na receita dobrada, 2 copos de farinha de trigo. No próximo, eu tenho 1 copo de sal. Então, eu vou dobrar a receita, vou multiplicar por 2. São 2 copos de sal. Na terceira, eu tenho 1 copo de água. Vou dobrar a receita, então eu vou ter 2 copos de água. E aqui, na receita original, eu tenho 12 gotas de corante. Vou dobrar a receita, vou fazer 2 vezes 12, que vai ser 24 gotas de corante culinário. Pronto, já fiz o primeiro desafio, que era dobrar a receita. Então, agora eu vou para o próximo. O B. No segundo dia do encontro, será necessário quadruplicar a quantidade dos ingredientes em relação aos da receita original. Então, agora eu vou quadruplicar. Tudo bem? Então, quadruplicar, o próprio nome já diz, multiplicar por 4 da receita original. Então, vamos lá. Na receita original, eu tenho 1 copo de farinha de trigo. Eu tenho que quadruplicar. Então, eu vou fazer 4 vezes 1 copo, que vai dar 4 copos de farinha de trigo. No segundo, eu tenho 1 copo de sal. Vou quadruplicar, vou ter 4 copos de sal. No terceiro, eu tenho 1 copo de água. Vou quadruplicar, vou ter 4 copos de água. E no próximo, eu vou ter 12 gotas de corante e eu vou quadruplicar. Então, eu vou ter no total de 48 gotas de corante. Perfeito. Aí, já quadrupliquei a minha receita. Vou responder a próxima pergunta. A próxima pergunta é: registre como você resolveu as propostas e qual operação matemática utilizou. Então, como que eu resolvi essas propostas, a A e a B? E que operação matemática eu usei? Então, vamos lá. Eu utilizei a multiplicação na A por 2 e na B a multiplicação por 4. Pronto, era só isso que eu tinha que explicar. Como que eu resolvi a A e a B? Então, multipliquei por 2 e por 4. Pronto. Na página 212, nós temos ainda a continuação da C e da D da nossa receita. Então, vamos lá, vamos ver qual é a proposta. Agora, tendo novamente como referência a receita original, proponha os ingredientes para fabricar somente metade da tinta. Lembra que a gente já conversou? Metade de alguma coisa é sempre dividido por 2. Então, vamos lá. Na receita original, eu tenho 1 copo de farinha de trigo. Então, se eu vou lá
e divido um copo, vou fazer o desenho, tá? Na receita original, eu tenho um copo, imagina que isso aqui é um copo de farinha de trigo que eu uso ele inteiro. Só que agora eu quero a metade, então eu vou ter que pegar esse copo e dividir em duas. Então, agora eu quero a metade. Na receita original eu uso o inteiro, e agora eu vou fazer o quê? Dividir ele na metade, e eu só vou usar a metade. Então, eu quero saber quantos copos de farinha de trigo eu vou usar. Vou usar metade, que a gente representa como meio na fração. Tudo bem? Então tá, vamos para a próxima. Na receita original eu uso um copo de sal. Um copo de sal. Mas lembra que eu quero a metade, então eu vou dividir esse copo em dois. E só vou usar uma parte. Então, eu vou usar o quê? Meio copo. Perfeito. A mesma coisa na próxima. Eu tenho um copo de água na receita original. Só que agora eu quero usar metade. Então, pego esse copo, divido em duas partes e vou usar só uma parte. Então, novamente, metade do copo que eu vou usar. Tranquilo. Aqui, agora eu quero, na receita original, são 12 gotas de corante culinário. E eu quero a metade. Então, eu vou pegar 12 gotas e dividir pela metade, que é por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6. Então, são 6 gotas de corante culinário. Bem tranquilo, né? Vou para a próxima. A D. A D, agora, o desafio é: e para 1/3 da tinta original, quanto de cada ingrediente você precisará? Então, 1/3, hein, gente? Então, vamos lá. 1/3. Lembrando, o próprio nome já diz, 1/3. Então, quando vocês virem isso aqui, significa dividido por 3. 1/3. Então, olha só. Na receita original, eu tenho um copo, certo? Um copo de farinha de trigo. Olha um copo aqui. 1/3. Eu vou ter que dividir esse copo em 3, olha. Dividido por 3. Dividir por 3. E eu vou usar o 1/3, uma parte. 1/3. Então, quanto é 1/3 do copo de água? 1/3 do copo de água é 1/3, ó. Uma parte de 3. Lembrando, na receita original, eu tenho um copo inteiro. Eu quero saber quanto é 1/3. Então, eu vou ter que dividir essa coisa inteira em 3 partes. E como eu quero uma parte de 3, eu pinto uma. Então, olhando para o desenho, eu tenho 1/3 de copo de farinha. Ok, vou para a próxima. Um copo de sal é a receita original. Um copo de sal. Como eu quero 1/3, eu vou pegar esse copo e dividir em 3 partes. E eu quero 1/3, então eu pinto uma parte. Então, quanto dá? 1/3. A mesma coisa. No próximo, eu tenho um copo de água, a receita original. Um copo de água. Como eu quero saber quanto é 1/3 do copo de água, eu vou pegar esse copo de água, vou dividir em 3 e pintar uma parte, que significa 1/3. Nada mais o que eu tô fazendo é uma divisão, tá bom? Então, olha só. Na próxima, a receita original são 12 gotas de corante culinário. Eu quero saber quanto é 1/3, uma parte de 3. Então, vou ter que dividir 12 por 3. 12 dividido por 3 é 4, certo? Então, quanto que é uma parte de 1/3? É 4. Dividir 12 por 4. Então, vai dar 4 a resposta. Tranquilo? Então, aqui, ó, registre como você resolveu as propostas e qual operação matemática utilizou. Nós resolvemos as propostas fazendo divisão por quanto? Por 2 e por 3. Então, é isso que vocês tinham que responder aqui, ó. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Essa E, vocês tinham que criar uma proporção dessa tinta para atender um grupo muito grande de pessoas. Registre ao lado para quantas pessoas pensou em preparar essa porção. Então, vamos lá. Vamos pensar
que eu pensei tem que ser um grupo grande. Se é um grupo grande, eu vou colocar um número alto. Vamos dizer que eu pensei em 50 pessoas, então vou colocar aqui, ó. 50 pessoas. Então, agora eu vou ter que fazer a receita para 50 pessoas. Então, isso significa que eu vou ter que multiplicar, porque eu vou ter que aumentar a minha receita. Então, tá, na receita original, eu tenho 1 copo de farinha de trigo. Multiplicado por 50 pessoas, eu vou ter 50. Vocês que poderiam criar, tá? Quantas pessoas? Então, eu vou usar 50 copos de farinha de trigo. Na receita original, eu tenho 1 copo de sal. Vou multiplicar pelas minhas 50 pessoas, vou ter que usar 50 copos de sal. Aqui, na próxima, na receita original, eu vou usar 1 copo de água. Então, eu vou ter que multiplicar por 50 pessoas. Então, eu também vou usar 50 copos de água. E aqui, por último, eu tinha lá 12 gotas de corante culinário. E eu vou ter que multiplicar pelas minhas 50 pessoas. Que isso vai dar no total de 600 copos de água. Ou de gotas de corante culinário. Tudo bem? Tranquilo, né? É só isso nessa. Então, vocês que escolheram o valor das pessoas, quantidade. Vamos para a página 213. Na 213, o que vocês tinham que fazer? Primeiro, pinte nas malhas quadriculadas o percentual indicado. Então, olha só, o próprio nome já está dizendo 15%. O próprio nome já diz 15%. Então, aqui eu tenho 100 quadradinhos. E eu tenho que pintar 15. Então, eu pinto aqui, ó, 15 quadradinhos de 100. Aqui, eu tenho 27%. Então, eu tenho 100 quadradinhos e eu vou pintar 27. Na C, 62%. Eu tenho 100 quadradinhos aqui e vou pintar 62. Aqui, 88%. Eu tenho 100 quadradinhos e pinto 88 quadradinhos. Pronto! Essa primeira atividade era só isso. Agora, na próxima, aqui na 2, eu vou ter que calcular o percentual que falta. Olha a palavra. Que falta para completar os 100%. Então, tá aqui, ó, eu tenho 100 quadradinhos. Eu tenho que falar quantos quadradinhos faltam para dar 100. Então, eu tenho que contar quantos quadradinhos tem aqui que eu não pintei. Então, se vocês contarem aqui, vai dar no total de 65%, porque faltam 65 quadradinhos de 100. Porque essa parte aqui, ó, já está pintada. E no segundo, se eu contar os quadradinhos que não estão pintados aqui, é 19%. Faltam 19 quadradinhos para completar os 100. Tudo bem? Então, era só isso a atividade para ser feita da lição de casa 13 e 14.